E aí, pai ou mãe de primeira viagem, ou até de 10ª viagem? Você já parou para pensar que tudo que seu filho precisa para ser uma pessoa de bem com a vida, ele já começa a aprender antes de entrar na escola? Que a verdadeira educação não começa no primeiro dia de aula, mas sim no colo de quem o ama de verdade. Pode até soar clichê, mas é a mais pura verdade. Educação vem do berço, e isso vai muito além de boas maneiras ou saber falar certo. Vem do exemplo, do olho no olho, do carinho, do limite com amor. Então, respira fundo e vem comigo nesse papo sincero sobre como a família, mesmo sem diploma em pedagogia, é a primeira e mais importante escola da vida. Preparado para repensar o que é, de fato, educar? Você já reparou que, antes de dizer mamãe ou dar os primeiros passos, seu filho já está aprendendo? Ele observa seu tom de voz, sente seu cheiro, percebe se você está ansioso, carinhoso ou distraído. E tudo isso, inconscientemente, vai moldando quem ele vai ser. Por isso, a verdadeira educação não começa na escola. Ela começa bem antes, no olho, no toque, no amor em movimento. É no colinho que a criança entende o que é segurança, afeto, respeito, ou o contrário disso. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque o cérebro humano é mais maleável nos primeiros anos de vida. Ou seja, tudo que a criança vive antes dos 5 anos vira base do que ela vai carregar para sempre. Então, sim, a escola ensina a ler, mas é em casa que a criança aprende com quem ela vai compartilhar esse conhecimento, e com que intenção. Você pode dizer 1000 vezes não grita, não mente, respeita o outro. Mas se a criança te vir fazendo o contrário, aí o que vale? O exemplo não é só uma ferramenta. Ele é a primeira e mais forte aula de educação que seu filho recebe todos os dias. E muitas vezes, nem percebemos. Por isso, a melhor forma de ensinar valores é vivendo-os. Se você quer um filho respeitoso, comece sendo respeitoso. Se quer um filho empático, mostre empatia. A criança não vê o que você diz, ela vê o que você faz. E repete. É assim que aprende. E não adianta tentar esconder, elas captam tudo. Se você fala mal do vizinho, do político, do chefe, ela vai aprender que falar mal do outro é normal. Então, se quer ensinar com verdade, comece por você. Porque a educação não vem de discursos, vem de atitudes. Ninguém é perfeito. E isso inclui você, eu e qualquer outro pai ou mãe por aí. O problema é que muitos pais se sentem sobrecarregados, achando que precisam saber tudo, fazer tudo certo e nunca errar. Só que isso não só é impossível, como também não é necessário. O que realmente educa não é a perfeição, é a intenção. É a tentativa. É a vontade de melhorar, mesmo que errando no caminho. Por isso, não se cobre tanto. Seu filho não precisa de um pai ou mãe impecável. Precisa de alguém presente, humano, que reconhece os erros e ensina com o coração. E sabe qual é a melhor parte? Que você pode aprender junto com ele. Ler um livro, assistir a um vídeo, conversar com outros pais, tudo isso é parte do processo. Educar é um caminho de ida e volta. Você ensina, aprende, erra, tenta de novo. E é nessa jornada que seu filho vai encontrar o chão para caminhar sozinho. Você já percebeu como uma simples conversa pode mudar completamente o dia do seu filho? Não estamos falando de dar ordens ou corrigir erros, mas de ouvir de verdade. Perguntar como ele se sente, o que pensa, o que o deixa feliz ou chateado. Quando você cria esse espaço de diálogo, você não só fortalece o vínculo, como também ensina a criança a expressar emoções, resolver conflitos e se sentir segura para falar. E isso é educação. É assim que ela aprende a se comunicar com o mundo. A escuta ativa, aquela que você para, olha nos olhos e realmente presta atenção, é uma das ferramentas mais poderosas que um pai ou mãe pode ter. Porque quando a criança se sente ouvida, ela se sente valorizada. E quando se sente valorizada, ela cresce com autoestima, confiança e segurança para enfrentar o mundo. Tem pais que acham que ser firme é ser durão, que dizer não é ser cruel. E aí, por medo de magoar, deixa a criança fazer tudo. Mas a verdade é que limites não são castigos, são carinho disfarçado. São o que ensina segurança, responsabilidade e respeito. E o melhor de tudo, que você pode ser firme e amoroso ao mesmo tempo. Pode dizer não com calma, explicando por quê, sem gritar, sem bater. Porque quando o limite vem com respeito, a criança entende que não é uma punição, é cuidado. Ela aprende que o mundo tem regras, mas que quem as impõe é alguém que a ama e quer o melhor para ela. Então,
Não tenha medo de estabelecer limites. Seja claro, consistente e afetuoso. Porque é nesse equilíbrio que nasce uma criança segura e bem educada. Às vezes, a gente acha que para educar bem precisa de grandes gestos, atividades caras ou métodos complicados. Mas a verdade é que a educação também, e principalmente, se constrói nos pequenos momentos do dia a dia. Um elogio sincero por um gesto gentil, um obrigado por uma ajuda simples, um abraço apertado depois de um dia difícil. Tudo isso fala mais alto que um sermão. É nesses detalhes que a criança aprende o valor do reconhecimento, da gratidão e do amor em ação. E sabe o que é mais incrível? Que esses momentos não exigem tempo extra ou dinheiro no bolso. Só exigem presença. Porque educar não é sobre o quanto você faz, mas sobre o quanto você sente enquanto faz. E é nisso que seu filho vai se espelhar para a vida inteira. Muitos pais carregam o peso do mundo nas costas achando que tem que saber tudo, resolver tudo sozinhos. Mas a verdade é que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade e amor. Porque quando você busca apoio, está mostrando ao seu filho que ninguém sabe tudo e que aprender é um processo contínuo. E tem muita gente pronta para te ajudar nessa jornada. Psicólogos infantis, pedagogos, terapeutas ocupacionais, grupos de pais no bairro ou até nas redes sociais. Livros, vídeos, cursos e até conversas com outros pais podem abrir portas que você nem sabia que existiam. Educar não é uma ilha. É uma rede. E quanto mais você se conecta com outras pessoas que entendem do assunto, mais ferramentas você tem para criar seu filho com mais segurança e amor. Então, nunca tenha vergonha de perguntar, buscar ou reconhecer que, às vezes, a gente precisa de uma mão para seguir em frente. E aí, depois de tudo que a gente conversou, eu te pergunto: você acredita que a educação do seu filho começa com você? Que não precisa de curso caro, diploma ou perfeição para ensinar o que realmente importa? Porque educação não é só mandar para a escola, é trazer pro colo. Não é só corrigir, é acolher. Não é só falar, é ouvir. Não é só exigir, é exemplo. E agora que você já sabe disso, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar achando que educação é só tarefa da escola? Ou vai assumir com orgulho que você é a primeira e maior escola do seu filho? Se você curtiu esse papo sincero e quer mais conteúdos assim, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com outros pais e mães que também querem criar filhos felizes e cheios de valores. E para finalizar, deixa aqui embaixo o seu comentário. Qual foi a maior lição que você levou desse vídeo? Porque educação vem do berço, e também do coração de quem está disposto a aprender.